Saúdo os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Alegria poder compartilhar o texto da palavra de Deus. E o texto que eu vou compartilhar hoje é o texto de Lucas. Lucas, no capítulo 5. E os versos que leremos serão os versos de 1 a 5. E este é um texto bem conhecido, não é? Da palavra de Deus, que é o texto da pesca maravilhosa. Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 5. Eu acho que está saindo algum som, está vazando algum som em algum lugar por aqui. Não sei se é aqui no retorno, não sei se está vindo aqui de cima. Mas vamos lá. Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 5, diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão: Vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida. Muito obrigado por tudo quanto já vivenciamos neste culto de adoração ao Teu nome. O que te pedimos nesse momento, Senhor, é que o Senhor fale aos nossos corações, através da Tua palavra e através da minha vida. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Lucas, ele nos mostra um cenário. Era dia de pesca e havia uma multidão de pessoas ansiosas para ouvir as palavras de Jesus. Jesus estava em pé à beira de um lago chamado Lago de Genezaré, mas a multidão estava ali comprimindo, apertando Jesus. E foi quando um dos barcos encostaram para lavar as redes. Tinham chegado de uma noite de pesca e após a pesca eles precisavam lavar os seus equipamentos, lavar as suas redes para que eles pudessem usá-la novamente. E foi justamente nesta hora que Jesus ele adentrou ao barco. Ele entrou no barco que pertencia a Simão Pedro, e pediu que ele afastasse um pouco o barco ali da praia. E assim ele fez, afastou o barco, e Jesus então se sentou ali ao mar, em cima do barco, e as pessoas ficaram ali à margem do mar, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Jesus, ele se sentou e dali ele começou a ensinar. E a multidão ouvia Jesus atentamente. E quando então acabou a lição, quando então acabaram-se as palavras de Jesus, Jesus sugeriu a Pedro, a Simão Pedro, que voltasse a pescar. E o restante da história, todos nós já sabemos o que aconteceu. E eu fico a imaginar este cenário descrito por Lucas. E eu acredito que todo encontro com Jesus, meus irmãos, ele é sempre marcado por desafios. Atentem para isso, todo encontro com Jesus é marcado por desafios a cada um de nós. Jesus, ele faz um convite àqueles homens, diz lá no verso 4, lancem as redes para a pesca.
Aquele era um novo momento. Lançar as redes era um grande desafio para aqueles homens. Eu não sei se vocês atentaram, mas eles haviam acabado de chegar de uma madrugada inteira pescando. Todo encontro com Jesus, meus irmãos, é marcado por um desafio. É impossível estar com Jesus e não se sentir desafiado a mudanças. É impossível estar na presença de Cristo e não se sentir desafiado a mudanças de comportamento, a mudanças de atitude, a mudança de vida, a experimentar uma nova realidade de vida. E a todos nós, Jesus diz nesta manhã: lancem as redes para a pesca. Simão Pedro, ele não compreende naquele momento o propósito do mestre. Simão Pedro, ele não consegue entender naquele momento o propósito de Jesus na sua vida. E então, o que Simão Pedro faz? Simão Pedro, ele repreende Jesus. Veja só a resposta que ele dá a Simão Pedro. No verso 5, ele diz assim: Mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, absolutamente nada. Sabe, meus irmãos, Simão, como era característico da sua personalidade, Simão Pedro, impulsivamente, ele levanta a voz e logo e muito rápido ele repreende o propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Jesus para a sua vida. Na cabeça de Simão, aquilo não fazia sentido. Na cabeça de Simão Pedro, aquilo não daria certo. Afinal, ele mesmo já havia fracassado. Jesus, eu já fui. Passei a noite toda, eu e os meus amigos, e os meus companheiros, e não pegamos absolutamente peixe nenhum. Isso não vai dar certo. Sabe, irmãos, a noite era considerada um melhor momento, um melhor período para a pesca. E eu sei que na nossa igreja nós temos vários pescadores e que compartilham também da mesma experiência de Simão Pedro. Passam muitas vezes a noite toda, não é, Daniel? E não conseguem trazer sequer um peixe, sequer um pequeno peixe. Os pescadores sabem disso. O melhor horário para a pesca é o horário da madrugada, da noite. E na mente de Simão pairava a dúvida: ora, se à noite, que é o melhor momento para a pesca, que tudo contribui para a pesca, nós não conseguimos pegar absolutamente nada, como que agora, durante o dia, nós vamos conseguir pegar peixes? Isso não fazia sentido na cabeça de Simão Pedro. Eu fico imaginando que Simão Pedro devia ter pensado: meu Deus, Jesus, este homem é carpinteiro. Este homem não sabe o que está dizendo, não sabe o que está falando. Ele não tem experiência com o mar. Ele não tem experiência com pesca. Esse homem está falando besteira. Sabe que muitas vezes isso acontece conosco, irmãos. Isso acontece com todos nós. A gente muitas vezes não consegue aceitar aquilo que Jesus está nos mostrando. Não conseguimos acreditar e realizar aquilo que Ele tem colocado diante de nós.
aquilo que Ele tem nos mostrado, aquilo que Ele tem nos falado. Pairava a dúvida na mente de Simão Pedro. E muitas vezes acontece conosco também. Muitas vezes chegamos a pensar o que a Bíblia, o que a palavra de Deus pode dizer sobre a minha vida. Um livro que já foi escrito há tanto tempo atrás. O que este texto sagrado pode falar à minha vida, à minha realidade. O que esse livro pode trazer de verdade absoluta para o meu problema, para a minha dificuldade, para a existência humana. Por isso, escute bem o que eu vou lhe dizer. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela internet, jamais desconsidere a palavra de Deus da sua vida. Jamais deixe de colocá-la em primeiro lugar na sua vida. Há um desafio para todos nós nessa manhã. Ouça o que Jesus está lhe dizendo nesta manhã. Ouça o que Jesus está lhe pedindo nesta manhã. Aceite o convite de Jesus de um novo projeto para a sua vida. Aceite o convite de Jesus para uma nova realidade que Ele tem apresentado a você, e você bem sabe o que é, mas tem resistido, tem freado, e não quer realizar de forma alguma aquilo que Jesus está lhe pedindo, porque você não acredita. Você pensa que não vai dar certo, mas se lembre que é Jesus quem está dizendo. É Jesus quem está lhe trazendo este desafio. Apesar das limitações de Simão Pedro, meus irmãos, apesar de todos estes percalços, de todos esses desafios, Simão Pedro, ele aceitou o desafio. Ele aceitou o propósito de vida proposto por Jesus. E o verso 5, veja só o que Pedro diz. Porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. O projeto de vida de Pedro era ser um pescador. E nada poderia mudar isso. Nada, absolutamente. A não ser Jesus. A não ser Jesus. Às vezes vivemos a nossa realidade de vida e acreditamos que nada, absolutamente nada, pode mudar a nossa realidade. Só que a frase não termina por aí. A não ser Jesus. A não ser Jesus. Ele pode mudar a nossa realidade. Ele pode mudar a nossa vida. E sabe, meus irmãos, existem alguns questionamentos, algumas perguntas que precisamos fazer. Quem tem feito? Quem fez o meu propósito de vida? O meu projeto de vida? Quem sonhou com a minha profissão? Quem tem dirigido a minha família? Quem tem dirigido os meus filhos? Quem está à frente da minha vida? Quem é o Senhor da minha vida? Estas são perguntas que cada um de nós deve fazer e deve responder. Deve saber responder, sabe por quê? Porque apesar do desafio de ouvir a voz de Jesus, de ouvir os projetos, os propósitos de Jesus, somente nós, eu e você, em nossa vida pessoal, somente nós teremos o poder de decidir quem será o autor dos projetos de nossas vidas. Somente nós temos o poder de decidir.
Eu vejo que na narrativa bíblica, aqueles pescadores de peixes, eles foram transformados em pescadores de homens, em pescadores de vidas, de pessoas, porque eles escolheram lançar as redes na direção certa. Eles escolheram lançar as redes na direção de Jesus. E quantas vezes temos lançado as nossas redes, gastado as nossas energias na direção errada. Lançamos tudo longe de Jesus. E sabemos porque muitas vezes fazemos isso. Sabe, meus irmãos, se ainda há dúvida acerca do projeto de vida que Deus tem para a sua vida, que Deus quer para você, se as coisas ainda não estão do jeito que você imaginava que estivessem, se as coisas ainda estão incertas quanto ao caminho que você deve seguir, se em seu coração você ainda tem clamado e chamado por Jesus e dito: Senhor, o que Tu queres de mim? Senhor, fala ao meu coração, fala a minha vida. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Já é hora de olhar na direção certa e receber a revelação de Jesus. E sabe, meus irmãos, Jesus, Ele já se revelou. Não fique pensando que Ele ainda não se revelou a você. A palavra de Deus está aqui. Ela é viva. E ela fala as nossas vidas. Ela fala aos nossos corações. E precisamos experimentar e buscar esta palavra todos os dias. Em nossas vidas. Nos alimentarmos espiritualmente. E entendermos de forma clara aquilo que é propósito de Deus para nós. Nosso problema não é que Deus não fala conosco. Mas o problema é que nós, muitas vezes, não ouvimos. Ou não queremos ouvi-lo. Ou pior, queremos muitas vezes fazer como Simão Pedro fez. Queremos repreendê-lo. E dizer: olha, Senhor, isso está errado. Isso não vai dar certo. Por isso, escute bem o que eu vou lhe dizer. Escute os ensinamentos de Jesus. Escute o que Ele tem falado ao seu coração. Vá para onde as ondas são mais profundas e lancem as redes para a pesca. Mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que tudo conspire para que isso não aconteça, confie no Senhor e vá. Ele está contigo, Ele é o Senhor das nossas vidas. Confie no Senhor e siga o caminho, e você verá que a obediência, ela tem o poder de nos libertar. A obediência liberta as nossas vidas. Veja só o que diz o verso 6. O verso 6 até o verso 10, do capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Ele diz assim: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais, e seus companheiros em outros barcos, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito,
como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Quer saber o resultado da obediência? Você pode estar pensando que a obediência valeu a pena, porque trouxe uma grande quantidade de peixes para aqueles homens. Podemos e somos tentados a pensar assim. Ou talvez pode estar pensando que a obediência traz prosperidade, até porque a Bíblia fala que a quantidade de peixes pescados foi tão grande que quase afundaram aqueles barcos. Ou talvez pode estar pensando que o resultado da obediência foi deixar os discípulos perplexos, atônitos, impressionados com aquele milagre. Sabe, meus irmãos, a obediência aqui registrada no texto bíblico nos mostra que Jesus ele foi glorificado. Que em todas essas dificuldades, adversidades que eles passaram até chegar à pesca maravilhosa, Jesus foi glorificado. O nome de Deus foi engrandecido. E aqueles homens, eles foram libertos, porque se reconheceram como pecadores, como fracos, pequenos, limitados e necessitados de Jesus. E isso, é justamente isso que traz a obediência. Nós nos reconhecemos pecadores e carentes da graça de Jesus, da presença de Jesus em nossas vidas. A obediência a Jesus tem o poder de nos libertar, de abrir os nossos olhos, irmãos. O maior milagre que a pesca maravilhosa, o maior milagre da pesca maravilhosa, não foi a quantidade de peixes, não foi o lucro, não foram os barcos voltarem topados, cheios de peixes. O grande milagre da pesca maravilhosa foi o que Jesus fez na vida daqueles homens. Foi o que Jesus trouxe para a vida daqueles homens, que foi a libertação da vida daqueles homens, e principalmente a transformação da vida de Simão Pedro. O texto sagrado diz mais à frente, veja só o que diz Simão Pedro. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro, ele se reconheceu pecador, colocou-se de joelhos diante de Jesus. Querem milagre maior do que esse, meus irmãos? Este foi o maior milagre. E assim acontece com todos os homens, mulheres, que decidem ouvir o projeto de Deus para as suas vidas. Isso acontece com cada um de nós, quando realmente decidimos nos colocar na brecha, na presença de Deus. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Jó, Isaías, e poderia aqui falar tantos outros. E Jesus quer que seja assim com cada um de nós. Ele quer que isso aconteça na minha vida e na sua vida. A obediência vale a pena. Precisamos pagar o preço. Precisamos abrir mão de algumas coisas. E precisamos pagar o preço para isso. Mas a obediência vale a pena. Não porque traz resultados, mas porque a obediência nos liberta e nos leva a glorificar o nome de Jesus.
nos leva a glorificar o nome do nosso Deus em todas as coisas que fazemos. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E sabe, meus irmãos, o que eu vou lhe dizer agora não é um clichê que ouvimos muitas vezes em várias igrejas, mas eu preciso lhe dizer: há um projeto de Jesus para a sua vida. Creia nisso. Há um projeto de Jesus para a sua vida. Há uma pesca maravilhosa esperando por você. Há um lugar mais profundo que precisamos ir, que precisamos seguir. Há águas mais profundas. Há um lugar onde as tuas redes devem ser lançadas. E você bem sabe disso. E eu quero caminhar para o fim. Eu quero concluir com o verso 11 do capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Quando a Bíblia nos ensina que após a pesca maravilhosa, chega a hora da entrega. Chega a hora em que precisamos entregar. O texto sagrado no verso 11, ele diz assim: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Esse é o chamado momento da entrega. Quando os pescadores terminam a pesca e arrastam os seus barcos até a praia. Arrastar os nossos barcos para a praia é entregar as nossas vidas a Jesus, é estar diante de Jesus. Eles poderiam ter optado por vender os peixes, eles poderiam ter optado por obter lucros, ou talvez aproveitarem a fama que teriam após este grande milagre de Jesus. Mas não, aquela era a hora de arrastar os barcos para a praia e entregar as suas vidas a Jesus. E deixar que, a partir daquele momento, Jesus os conduzisse. Aqueles pescadores entenderam que, caminhando com Jesus, eles não precisariam de absolutamente nada. Eles só precisariam do próprio Cristo em suas vidas. E eles abriram mão de todas as coisas, até mesmo do seu sustento, que eram os seus barcos. Eles abriram mão de absolutamente tudo. E por isso deixaram os barcos na praia e seguiram Jesus. Arrastar os nossos barcos para a praia é cumprir a nossa missão. É cumprir o propósito que Jesus tem colocado diante de nós. Fazendo e cumprindo até o fim. Não é pela metade, irmãos. Vou começar o caminho e no meio do caminho eu vou parar. É realizar a missão até o fim. Jesus, ele tem tarefas, meus irmãos. Ele tem tarefas no seu reino para cada um de nós. Tarefas de cuidar de pessoas, tarefas de servir a igreja, servir seu irmão, sua irmã em Cristo Jesus. Tarefas de testemunhar do amor de Jesus. Tarefas de dominar a língua e usá-la para falar do amor de Jesus. Usá-la para glorificar o nome de Jesus. Tarefas de estudar a palavra de Deus. E tantas e tantas e tantas outras coisas. Arrastar os nossos barcos para a praia é dominar aquela ansiedade e descansar verdadeiramente nos braços de Jesus. Eu sei que vivemos tempos difíceis.
tempos onde todos nós temos os nossos desafios. E muitas vezes, diante dos desafios, diante dos problemas, nos paralisamos e não conseguimos seguir adiante. Precisamos descansar no Senhor, entregar a Ele, na certeza de que Ele é o Senhor das nossas vidas e Ele tem o controle de todas as coisas. Confie o seu fardo a Deus. Confie esse fardo pesado que você está carregando a Deus. Nós não somos fortes a este ponto. Precisamos entregar o nosso fardo a Deus. E Jesus nos dá descanso quando verdadeiramente decidimos descansar nos braços de Jesus. Que possamos, meus irmãos, continuar a nossa caminhada, buscando sempre ouvir a voz de Deus. Que possamos continuar a nossa caminhada, buscando sempre a presença de Deus, a glória de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus nas nossas vidas. Que possamos continuar a nossa caminhada, buscando sempre mais e mais e mais de Deus nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Amém. Quero lhe convidar nesse momento a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Nós vamos orar e eu quero colocar a sua vida, colocar os seus desafios na presença de Deus neste momento. Eu não sei quais são, mas o Senhor das nossas vidas o sabe. E eu quero lhe convidar neste momento a você colocá-los todos na presença de Deus e descansar. E realizar aquilo que é o propósito dele para a sua vida. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é viva e ela fala aos nossos corações. Neste momento, Senhor, nós, como igreja, como povo do Senhor, nós nos colocamos na tua presença e colocamos diante do Senhor todos os nossos pesares, todo o nosso fardo, e queremos declarar nesta manhã que todo este fardo que temos carregado, ele é do Senhor. Por isso o Senhor nos ensina a descansar e através das nossas atitudes, através das nossas vidas, glorificar o teu nome e fazer e realizar aquilo que é o propósito do Senhor para cada um de nós. Tira de nós, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que não vem de ti. Muda o nosso caráter, abre os nossos olhos e nos ensina a servir o meu irmão, a minha irmã, a glorificar verdadeiramente o teu nome através das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus presente e que nos desafia a caminhar contigo. Nos desafia a abrir mão de coisas muitas vezes que não nos levam a lugar nenhum, que nos levam apenas para longe da presença do Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, cada vez mais a viver a tua palavra em nossas vidas. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.